Davi Lago é escritor, é palestrante, é professor, é tanta coisa que é difícil de falar, né? Tá terminando o doutorado dele, ele é advogado também, que eu sempre esqueço de advogado, mas advogado, escritor, foi muito tempo escritor da Folha, né, Davi? Esporádico, para Veja, e Deus tem usado muito a vida dele nesses segmentos assim que a igreja não tem acesso. É uma benção. Que Deus use a sua vida aqui poderosamente. Obrigado por você estar aqui, viu, querido? Deus abençoe. Graças a Deus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar com vocês no Top aqui 2025, nessa noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Trago um abraço da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo, um abraço do nosso pastor Paulo Eduardo, ao pastor Klaus, especialmente pastor Anésio, que nos acolhe aqui. Seu nome é pastorzão, pastora, toda a comunidade, Carisma, junto com os irmãos da Quírios, Lu. Eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz. Já descobri, chegando aqui, meu pai falou comigo lá de Belo Horizonte, manda um abraço para o pastor Anésio aí, já fiz eles dar um abraço um no outro pelo telefone. Coisa de 30 anos, né, pastor? Tem muita história aqui, a gente estava trocando figurinha ali. Somos uma família em Cristo Jesus, amém, queridos? Somos uma família em Cristo Jesus. Eu estou muito honrado de estar com os irmãos aqui essa noite. Eu quero te convidar, vamos juntos abrir a palavra, Evangelho de Marcos. E a gente vai ler um texto também que fala sobre isso. Aqui nós estamos, né, no Top Transformação, Oração, Propósito. E esse é literalmente um dos textos top da Bíblia, onde nós encontramos transformação, oração e propósito. Apenas um verso, leia comigo, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Vou ler rapidamente. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma pergunta: se hoje fosse o último dia da sua vida, quais pendências você teria para resolver? Se hoje fosse o último dia da sua vida, quais seriam as pendências que você teria que resolver hoje? No final de tudo, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que nós vamos prestar conta, mais do que qualquer pessoa aqui, a Deus. No final do dia, o que nós mais precisamos é estar com a vida no altar do Senhor. Jesus falou sobre isso. Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as nossas forças. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas essenciais, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, isso será acrescentado. Não é buscar em segundo, em terceiro. Jesus disse de um modo muito claro, em primeiro lugar. Quando o Senhor Jesus ficou em Jerusalém, naquela Páscoa, quando ele era menino, aos 12 anos de idade, José e Maria ficaram aflitos no caminho. Cadê Jesus? Não está com você? Não está comigo. Não está com você? Não está comigo. Cadê Jesus? Voltaram a Jerusalém. E onde eles encontraram Jesus? No templo. E o que foi que o menino Jesus disse? Ele disse assim: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Quem quer ter uma vida de mais intimidade com Deus em primeiro lugar? Quem quer estar com uma vida no altar de Deus de verdade? É sobre isso essa conferência. Em nome de Jesus, abra suas mãos. Deus, nós clamamos, queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui com mais oração, com mais intimidade,
Queremos sair daqui, Deus, em nome de Jesus, com mais propósito, significado. Queremos priorizar o teu reino, queremos buscar o Senhor, não segundo, terceiro, mas que seja a primícia do nosso dia, a primícia da nossa vida, a primícia das nossas decisões. Deus, nós oramos para que sejam dias aqui, hoje, o sábado, o domingo, a segunda-feira, que essa conferência seja, Pai, um momento que a Tua palavra vai frutificar no nosso coração, que as sementes aqui lançadas gerem frutos no lar, no casamento, no trabalho. Toca a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Meus amados irmãos, Deus está nos chamando para mais intimidade. E aqui no texto de Marcos que nós lemos, nós temos um vislumbre de um hábito de Jesus. Jesus tinha uma rotina que os evangelhos mostram diversas vezes. Ele tinha um hábito de orar, uma prática de orar, uma prática de priorizar o Senhor Deus Pai. Jesus tinha um hábito, diz Lucas capítulo 4, verso 16, que Jesus tinha um hábito de ir na sinagoga. Diz assim, que quando deram a ele o rolo do profeta Isaías na sinagoga, como era o seu costume no sábado. Jesus tinha o costume de estar na sinagoga aos sábados. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Lucas capítulo 5, verso 16, diz que Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares isolados e orar. Era um hábito de Jesus. Essa noite eu quero meditar com os irmãos então aqui em Marcos, nesse hábito de Jesus, e quem sabe a palavra mude também as nossas rotinas. Quem sabe a palavra mude também os nossos hábitos. Você sabia que é uma bênção ter rotina? Rotina, muitas vezes algumas pessoas escutam, ai, rotina é uma coisa cansativa, é uma coisa maçante. Rotina bem elaborada, se você tiver uma rotina inteligente, é uma bênção na sua vida. A rotina, primeiro, tira decisões redundantes. Você deixa de ser uma pessoa estressada, o tempo inteiro tendo que tomar a mesma decisão. O tempo inteiro, o que eu vou fazer agora? Ah, mas o que eu faço agora? Passou 2 horas, você não fez nada. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Ai, pega o telefone toca, você já distrai, fica mais 1 hora no telefone vendo o que? Nada. Piada, meme, gracinha, e aí quando vê, passou 3 horas. Quando você tem uma rotina estabelecida, quando você tem uma rotina inteligente, que Deus te dê rotinas inteligentes, amém? Que você possa ter uma rotina inteligente, você vai ser uma pessoa mais eficiente, você vai ser uma pessoa mais determinada. A rotina molda os nossos hábitos. O que é um hábito? É aquilo que nós fazemos recorrentemente, é aquilo que nós fazemos constantemente, com regularidade. Então, o problema não é a rotina, o problema são rotinas tristes, o problema são rotinas que são mal planejadas. Em nome de Jesus, que você possa remir o tempo com Deus, ter rotina. Rotina que faz o hábito que forma o seu caráter. Então, meu amado irmão, nós vamos estudar aqui como que a gente pode fundar na nossa vida uma rotina, um hábito de estar na presença de Deus. Chega de visitar Deus de vez em quando. Quem quer habitar na presença de Deus? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Chega de visitar Jesus, é tempo de habitar em Jesus. Você precisa formar o hábito de habitar em Deus, o hábito de priorizar Deus, de ter tempo com Deus. Meus amados irmãos, não é porque você levou, meu irmão, sua esposa para jantar uma vez que você virou romântico. Ah, eu sou romântico. O que você fez? Levei minha mulher para jantar no fazano. Você não vai salvar. Agora, se você tiver o hábito, peraí, qual que é o próximo restaurante agora? Não, fiz uma reserva lá no Dom, vou mandar agora flores. Quem está entendendo? É o hábito, é uma rotina de amor. Olha assim, olha o avivamento na igreja, olha o avivamento.
Você tem que ir organizar. A mulher, você tem. Leva uma vez, eu sou romântico. Não, você é um bruto. Agora, se você é romântico, como? Quando você tem o hábito, você faz uma rotina. Todo mês eu mando flor para minha mulher pelo menos uma vez. Louvado seja Deus. Eu estou num crédito, meus irmãos. Aleluia. Vai ser meu aniversário semana que vem. Já estou ganhando presente antecipado. Estou louvando a Deus. Agora, é uma rotina. Não é porque você pulou a sobremesa uma vez que você vai emagrecer. Misericórdia. Não é não. É o hábito. Peraí. Ano passado, eu consegui perder 8 quilos de cortar açúcar. Cortei açúcar do café, depois eu cortei o café, fui cortando tudo. Então você vai perdendo, só de cortar o açúcar. Então, quem está entendendo? Quem quer ter rotinas abençoadas? Hábitos. Não é porque você compra um brinquedo para o seu filho que você é um bom pai. Não é isso que vai resolver, não é isso que vai compensar. Quem está entendendo o que eu estou falando? A ausência, não está nem aí, não sabe falar o nome de 3 coleguinhas do filho, não sabe o que o filho está estudando na escola, não sabe a série que seu filho está na escola, não tem noção, não está atento aos detalhes. Você sabia que os estudos dos educadores mostram que uma das marcas que uma criança está sofrendo algum assédio na escola, algum bullying na escola, é se o uniforme está sempre sujo, sempre com alguma mancha estranha. Tem pais que só de olhar são tão atentos que ele olha o uniforme. Aconteceu alguma coisa com você, não aconteceu, filho? Que Deus abençoe os papais e as mamães aqui presentes. Não dá para ser pai e mãe relapso. Então aqui nós vamos falar de um hábito. Não é porque você toma café com uma pessoa uma vez que você virou amigo dela. Aqui a gente tem um exemplo bonito de lealdade, de amizade. Pastor Anésio, pastor Klaus, 16 anos, eu estava ali com eles e eles me falaram: olha só, Davi, nós almoçamos pelo menos uma vez por mês nos 16 anos. Louvado seja, é amigo mais chegado que um irmão. É amigo mais chegado que um irmão. A Bíblia diz, é melhor o vizinho que está perto do que o irmão que mora longe. Do que aquela pessoa, é o amigo que se torna mais chegado que um irmão. Tem gente que viu a pessoa uma vez, não, ele é meu amigo, não sou seu amigo. Para de usar meu nome em vão, louvado seja Deus. Não usa meu nome não. Não vem pedir para fazer endosso para o seu livro, eu não sei quem é você. Eu nunca te vi na minha vida. Eu não sei se você ensina heresia. Eu não sei quem é você. O que você está pedindo para pôr meu nome? É muito difícil construir o nome. É muito fácil destruir o nome. É muito fácil. Então não é porque tomou café. Agora, amizade é companheiro. O que é companheiro? É pão em comum. É dividir a vida. É abrir o coração. Quem tem um bom amigo não precisa de espelho. Já dizia o ditado antigo. O amigo vai falar, como ferro afia o ferro, um amigo afia o seu companheiro. Que Deus abençoe para que aqui haja amizades afiadas no reino de Deus. Amém, queridos? Amizades afiadas no reino de Deus. Então, meu amado irmão, não é porque você cantou um louvor que você é espiritual. Não é porque você fez uma oração antes de comer que de repente você virou espiritual. Não. Em nome de Jesus nós vamos ter um hábito na presença de Deus. E aqui, meus amados irmãos, nesse verso 35, o capítulo 1 de Marcos é o capítulo da ação. O evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Você sabe que a palavra-chave do evangelho de Marcos, a que mais se repete, é a palavra imediatamente, porque mostra exatamente isso. Mostra Jesus, o servo sofredor. Mostra Jesus, como ele próprio vai dizer lá no capítulo 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Enquanto Mateus tem um foco no povo judeu, mostra Jesus, a genealogia de Jesus, lá em Abraão, rei Davi, patriarca Abraão. Como o evangelho de Lucas é o evangelho universal, tem a parábola do bom samaritano, tem Jesus, na sua genealogia, remonta a Adão, filho de Deus. João, o quarto evangelho para a igreja,
No princípio era o Verbo, antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então, enquanto os outros evangelhos têm molduras maiores, quantos estão entendendo, amém, queridos? Marcos é um filme de ação. Ele já começa com adrenalina, já começa mostrando como que era um dia na vida de Jesus. Já começa com Jesus, meus amados irmãos, tem o batismo, Jesus já chama os primeiros discípulos, e ele já está em Cafarnaum, expulsa um espírito imundo numa sinagoga, ele então tem poder para curar os enfermos, e meus amados irmãos, é impressionante, os versos imediatamente anteriores, dizem o seguinte, que a sogra de Simão, Pedro, estava doente, e Jesus foi para lá, ela foi curada, e diz que a cidade inteira foi para aquela casa. O poder de Jesus era tão grande, o amor de Jesus era tão grande, a graça na vida de Cristo era tão grande, estava transbordando de tal maneira, que a cidade inteira veio na porta da casa, literalmente diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus teve um dia cansativo, um dia exaustivo. Pensa nisso, você desde manhã, quem está entendendo? Um dia corrido. Quem já teve um dia corrido aqui, um dia pesado? Tem dia nosso que é anormal, todo mundo está trabalhando, todo mundo está lutando, mas tem dia que, eu contei já, acho que na Quiros essa história, teve um dia meu, pensa um dia difícil, tive um dia difícil, meus irmãos, um dia difícil, acordei de manhã, minha filha caiu do brinquedo da escola de 5 metros de altura, eu não sei porque que põe brinquedo de 5 metros de altura na escola, a menina caiu, me ligou, eu tive que ir lá buscar ela chorando, machucou as pernas, fui levar para o hospital, cheguei no hospital, eu fiquei um tempão numa fila, ninguém me atendia, 20 minutos na fila, eu fui lá falar com a mulher, ninguém vai me atender, não, aqui você está na fila errada, a fila de criança é do outro prédio. Eu falei, mas você está vendo a menina chorar aqui? Por que você não falou? Eu estou 20, 30 minutos esperando aqui, perguntei 3 vezes, você muda aqui, recepção, coloca aqui, decepção, coloca aqui. Pelo amor de Deus, irmã. Aí levei a minha filha lá, pensa a Maria chorando, a Maria machucada, e aí acudiu a Maria, e depois eu cheguei em casa, era um monte de boleto. A vida, meus irmãos, é pagar boleto e tentar emagrecer, louvado seja Deus. Eu paguei boleto, pensa um dia que eu paguei boleto, eu não sei de onde que brotava, você não precisa plantar boleto, eles brotam, sem plantar, eles vão brotando. Eu fui em casa, assim, era um monte de boleto, a minha esposa foi, era pix para cá, pix para lá, eu estava falido, meus irmãos, falido. Você paga as contas, você fica feliz que pagou, mas fica triste também, já percebeu? Mas já acabou o dinheiro. E paguei as contas, e aí um dia, dor de cabeça, enxaqueca, ter que entregar trabalho do doutorado para outro dia, tal. Final do dia eu falei, vou relaxar. Jogo de São Paulo toma uma goleada. Eu falei, hoje, Deus, termina esse dia logo. Aí eu deitei, escuta isso, quando eu deitei, sabe um dia que está tão puxado que você nem pega o telefone? Eu não tinha nem pegado o telefone esse dia, eu estava com um monte de problema para resolver, eu não abri para mexer no WhatsApp. Aí eu pensei assim, gente, vou dar uma olhada aqui, porque se acumular WhatsApp de pastor, meus irmãos, é igual o Ronaldinho Gaúcho, a coisa mais aleatória que existe, é do alfinete ao foguete. É o problema do filho de um, é o outro que tentou suicídio, é o outro que é caso de polícia, ele liga para o pastor, é um monte de problema. Aí eu falei, vou pegar isso aqui, vou zerar isso aqui. Aí eu estou lá, zerando o telefone, apagando não sei quem é, deletando as pessoas, bloqueando pessoas, mandando para o céu, mandando para o inferno, louvado seja Deus. Deus, te entrego essa pessoa aqui. De repente chega uma pessoa, sozinho, presta atenção, quase 100 mensagens, uma pessoa, não é um grupo, um único ser humano, um único homo sapiens da nossa espécie, uma pessoa, mandou. Eu falei, não é possível,
Não, aconteceu alguma coisa aqui. Quando eu abri, o sujeito brigando sozinho. Ele mandou uma mensagem para mim assim, 8 da manhã, pastor Davi. Eu não respondi, claro, 8h15. Pastor Davi, 8h30, você já foi mais humilde. As pessoas, a gente ouve cada coisa, hein, pastor Anésio? Pelo amor de Deus. Aí, continuei lendo, ele começou a brigar sozinho. Não sei para que dá o telefone. Eu não sei, estou precisando, não me atende, não precisa me falar comigo nunca mais. Aí, de tarde, 4 da tarde, pastor, me perdoa. Já resolvi o problema. Eu estava nervoso, me perdoa. Eu mostrei para a Natália, Natália, olha esse infeliz. O miserável começou a briga sozinho, continuou a briga sozinho, o infeliz terminou a briga sozinho. Eu nem entrei nessa briga aqui, Natália. Doido para brigar com alguém. Se eu soubesse, doido para brigar com alguém, doido para falar um monte. E o cara brigou sozinho. Quem já teve um dia difícil aqui? Que Deus nos abençoe, amém, queridos? Tem dias de cansativo, de que não tem fim. Depois que anoiteceu, o sol se pôs e um monte de gente endemoniado. O texto fala endemoniados e enfermos. Jesus expulsou os demônios, Jesus curou as pessoas. Aí você pensa, agora Jesus vai descansar, agora Jesus vai dormir. Agora acabou a introdução do sermão, aí vai começar o sermão, vamos lá. Eu quero ler cada uma das sentenças desse verso com vocês. São 4 sentenças. Olha aqui a atitude de Jesus. Primeira sentença: de madrugada, quando ainda estava escuro. De madrugada, quando ainda estava escuro. Os outros ainda estavam dormindo. Antes do nascer do sol. Antes que as pessoas começassem a falar sem parar. Antes que as circunstâncias exigissem atenção. Antes de Pilatos falar alguma coisa. Antes de Herodes. Antes dos governantes dar trabalho. Antes. Diz que Jesus se levantou antes. Sabe o que Deus quer de nós? A primícia da nossa vida. O Salmo 5, verso 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O salmista tinha o hábito de levantar de manhã e aguardar de Deus uma resposta com esperança. Quem quer começar o dia com esperança aqui, em nome de Jesus? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Dê a Deus a primícia do seu dia. Dê a Deus a primícia de tudo na sua vida. Por que é tão importante de manhã? De manhã, eu nunca vi. A minha esposa é cantora lírica, a Natália. Já contei lá na Quírios também. Tem dia que eu saio de casa, a minha esposa está ensaiando numa nota. Aí eu volto, ela está lá ainda. Por isso que assim, é uma diva, né? Não pode falar nada, não pode. O dia que ela canta, meu irmão, é 1 dia, 2 dias de preparação para cantar. Aí ela sobe no palco do teatro. Aí, meu amigo, é uma coisa impressionante. Agora, até a risada dela é lírica. Ela ri assim. Eu nunca vi a orquestra afinar os instrumentos depois. Nunca vi a banda, nunca vi a orquestra. Terminou o concerto, terminou, turandou, terminou, agora vai afinar o instrumento. Nunca vi isso. Assim como uma orquestra tem que afinar os instrumentos no início, quem quer afinar o coração com Deus no começo do dia? De manhã, está cedo. Quando você ora de manhã, você já cobre o seu dia com orações. Você já coloca o seu dia diante de Deus. Você já pega a sua agenda do dia e já coloca diante de Deus. Deus, eu estou saindo agora, Senhor,
me abençoa no trânsito, guarda a minha vida. Quem está entendendo? Você pode já, tudo que você vai fazer, você já coloca diante de Deus. Eu tenho essa reunião, Deus, olha essa reunião, me dá sabedoria, me dá discernimento. Senhor Deus, esse almoço, Senhor Deus, esse compromisso, olha a prova da minha filha, olha, Senhor, esse desafio da saúde da minha mulher, olha esse desafio com os meus pais. Então você já cobre o dia com orações. Quando você ora de manhã, você já mantém a sua mente espiritual, você já se conecta com Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem estar conectado, arranca aqui essa planta, essa folha vai secar. Sem estar conectado, você vai perdendo a bateria, você vira palha. Agora, se você estiver plantado na presença de Deus, habitar na presença de Deus. Essa semana, ontem, minha esposa saindo, levando a Maria para a aula, e aí já fizemos o devocional. Tem dia que a gente ora, tem dia que a Maria se arruma, que ela está adolescente agora, é 1 hora para se arrumar, e ela se arruma, e arruma o cabelo, e arruma de novo o cabelo. Ela conseguiu arrumar mais rápido, sobraram ainda 20 minutos, deu tempo ainda de estudar provérbios com ela. Deu tempo de estudar provérbios, deu tempo de ler provérbios 6. 6 coisas aborrecem o Senhor, a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal. E eu estudei com a minha filha, o olho dela brilhava. Quem quer ter manhãs mais abençoadas, mais calmas? Agora tem que acordar mais cedo. É a primícia. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite: o que está disputando a primazia do seu coração? Porque tem gente que acorda mais cedo para outras coisas. Tem gente, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando simplesmente do Cronos, eu estou falando do Kairos, do momento espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Claro, você tem que acordar, tem que preparar o café, você tem que pegar uma condução. Eu estou dizendo o que Jesus fazia, mesmo depois dele estar cansado de uma noite exaustiva. Eu não sei se você já recebeu uma cidade na sua casa. Jesus recebeu. Eu não sei se você já expulsou demônio o dia inteiro, se você curou uma pessoa que estava com febre, mas Jesus fez tudo isso, e acordou antes de todo mundo, O que está disputando a primazia no seu coração? Porque eu conheço pessoas que são motivadas por causa do dinheiro. Às vezes Mamon ocupa esse lugar na sua vida. Se tem dinheiro envolvido, você está lá. Se tem dinheiro envolvido, você move céus e terra. Se tem dinheiro envolvido, você faz o que for preciso para estar lá. Você atravessa o oceano a nado, o Oceano Atlântico. Não, gente, dinheiro é bom no bolso, não no coração, amém, queridos? Cuidado. Tem gente que a motivação, tudo é o dinheiro. Tem gente que a motivação é o consumismo, se for para comprar coisa, se for para aparecer. Já viu gente consumista? Gasta o dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar quem não está nem aí para você. Então o que está em primeiro lugar no seu coração? Tem pessoas que não é o dinheiro, tem pessoas que não é a posição, tem pessoas que começam a priorizar a religiosidade. A religião ocupa na vida da pessoa um lugar maior que Deus. E eu estou falando uma coisa aqui, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, 4 bisavós pastores pregadores, 4 bisavós servas de Deus. Eu sou a pessoa mais evangélica do Brasil, louvado seja Deus. Eu desafio alguém que tem 8 bisavós crentes. Eu preguei ano passado, culto de 80 anos, da primeira igreja batista em Lucélia, que o meu bisavô Stefan Paley, russo, construiu o templo, está lá até hoje. Tive a honra de pregar lá, vai fazer agora 81 anos. Então presta atenção, não estou falando que não é importante. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora tem gente que eu vejo, a pessoa tem sangue no olho para falar da religião dela, para falar da denominação dela, mas não fala de Deus. É um sepulcro caiado, é bonito por fora, mas podridão por dentro. Não tem vida de oração,
não tem uma gota de comunhão com Deus, não tem amor nos olhos, não tem compaixão nas palavras. Você sabia? Quem lembra da história da serpente de bronze de Moisés? Quem lembra a história? Quem foi que fez a cura? Foi a serpente ou foi Deus? Mas Deus não usou aquela serpente? Qual que era a situação? Quem fosse picado, envenenado no deserto, se olhasse para a serpente de bronze, era o quê? Curado. O próprio Senhor Jesus lembra essa história lá em João capítulo 3, né? E é quando ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem lembra da serpente de bronze? Você sabia que a serpente de bronze passou a ser adorada em Israel? Foi o rei Ezequias que destruiu ela. Rei Ezequias. As pessoas, ao invés de adorar, eles já tinham feito o bezerro de ouro, mas o coração idólatra das pessoas. Adoraram a serpente de bronze. Está escrito lá, segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4, que Ezequias destruiu Neustã. Olha o nome do demônio, virou um demônio. Quem está entendendo? Era uma bênção, mas depois, quando passou a ser adorada, virou uma potestade no coração daquelas pessoas, porque tirou os olhos de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se torna uma potestade. Então, meus amados irmãos, eu repito a pergunta: o que está disputando a primazia no seu coração? Que Deus nessa conferência limpe a nossa vida, para a gente não ter mais prioridades distorcidas para a glória dele, amém, queridos? Primeiro lugar, de madrugada, quando ainda estava escuro, segunda sentença diz assim: Jesus levantou-se. Aqui é uma atitude física. Aqui é uma atitude de Jesus, ele se levantou. Romanos 12, verso 1 diz o quê? Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quem quer oferecer o corpo como sacrifício vivo a Deus? Ninguém fala amém, está vendo? É mais difícil mesmo. É mais fácil ficar nas palavras. Agora, quando tem que mexer, aí complica. John Henry Newman tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: a verdadeira fé não cobiça confortos, ela só reclama quando é proibida de se ajoelhar. A verdadeira fé não fica exigindo conforto, a gente reclama se a gente não tem oportunidade de orar. Diz aqui que Jesus levantou. Eu quero também te dizer essa noite: ame o Senhor Deus com todas as suas forças. Ama com a tua alma, ama com o teu coração, mas ame o Senhor com todas as suas forças. O próprio Jesus vai dizer isso lá no final de Marcos. No final do livro de Marcos, ele vai dizer: ama o Senhor de todo o seu coração. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas, mesma coisa, têm energia para o pecado. Se é para pular carnaval, se é para fazer maldade, a pessoa está lá, está de pé, está carregando coisa, está fazendo o que precisar fazer. Agora, é para servir Deus? A preguiça vem dentro de você. Não consegue, é uma coisa espiritual. Espiritual, não consegue. Vem um desânimo, vem dor de cabeça, vem dor de coluna. Que Deus te cure em nome de Jesus. Sai enguiço da sua vida em nome de Jesus. Sai encosto da sua vida em nome de Jesus. Tinha um dia uma mulher encurvada, Jesus tocou, ela foi curada. Tinha uma pessoa com a mão mirrada, Jesus curou, a mão ficou perfeita. Tinha homens que não podiam ver, Jesus tocou e os olhos dos cegos foram abertos. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que restaura. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aqueles que confiam no Senhor, aplauda o nome dEle, renovarão as suas forças, caminharão sem se cansar, vão correr sem fadigar, vão voar alto como águias. Minha mãe, na pandemia, 94 dias internada, escute isso, 94 dias, Dona Esmeralda internada, Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, ficou na UTI, traqueostomia, toda arrebentada com o Covid. Eu fiquei com a minha mãe 94 dias no hospital. Larguei tudo aqui e fiquei com a minha mãe. Meu pai também estava doente. Você acredita que minha mãe, pregando sem voz, por mímica para as enfermeiras? Pregar, eu
eu não sei como, ela pregou para todo mundo. Pregou, falava assim, ó. E aí, ia pregando. Você acredita que a minha mãe, depois, foi para casa, cadeira de rodas. O marido de uma das enfermeiras fez questão de ir lá na casa dela para agradecer, levou flores para minha mãe. Dona Esmeralda, eu vim te conhecer pessoalmente. A minha esposa era um tormento, ela virou uma bênção depois que conheceu a senhora. Está aqui a minha gratidão. Eu estou impressionado. Eu quis te conhecer para ver se a senhora existe. Por quê? Uma pessoa acamada, mas cheia do poder de Deus, uma fé inquebrantável. Quem recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Você vai precisar de força. Tem pessoa que usa a força, a velocidade para o mal. Uma vez eu estava na estrada, vi um caminhão, passou em alta velocidade assim, e no para-choque dele estava escrito assim: fora da lei, mas dentro do horário. Eu falei, misericórdia. Já viu gente assim? A pessoa é apressada, a pessoa faz as coisas, mas está fora da lei. Não, em nome de Jesus, nessa conferência nós vamos assumir responsabilidades com Deus. Responsabilidade com Deus. O que é assumir responsabilidade? É parar de culpar os outros. Não diz que Pedro foi acordar Jesus, Jesus está na hora de orar. Diz que quando Pedro acordou, Jesus já estava orando. E cadê Jesus? Quando acordaram, Jesus já estava lá orando. Então, eu fiz um monte de exame médico, check-up agora no começo do ano. Eu tenho que tomar um monte de comprimido, de remédio do meu fígado. E aí o médico passou, o médico não liga lá: ô Davi, tomou o remédio? Está na hora de tomar o remédio. Não, o médico já me deu a receita. O médico já fez o exame. O médico não liga na sua casa para ficar perguntando se você problema é seu. Quem está entendendo? É você, é o seu corpo, é a sua vida. Quanto mais com as coisas de Deus. Quem quer assumir mais compromissos com Deus em nome de Jesus? Aquele que quiser seguir. Jesus falou: entra para o teu quarto e fecha a porta. Não fala, entra lá no quarto da tua mãe e pede para ela orar. Fala, entra para o teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Às vezes nós somos bons de assumir tantas responsabilidades inúteis. O cara é macho. Não, eu vou pagar o carro parcelado. Parcela aí até a volta de Cristo que eu vou pagar. Não, pode fazer, eu vou fazer. Não, deixa comigo. É machão, aí você é machão. Agora, para fazer uma reunião de oração, é a tristeza. Reunião de oração de homem é uma tristeza. Aqui não, aqui é bênção. Carisma, Quírios é outro nível, amém, queridos? Aqui a reunião de homens é lotada, amém, meus irmãos? Aqui está em outro patamar, louvado seja Deus. Agora eu rodo aí o Brasil, pregando nas igrejas, eu chego e pergunto para o pastor: como que é a reunião de oração aqui? Só mulheres. Homens que não oram, homens que não assumem compromisso diante de Deus, homens que não têm lealdade com Deus. Vai ter lealdade com o quê? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a pessoa com baixa, alta responsabilidade geralmente se concentra no outro para aliviar a carga de culpa dela. Já viu gente assim? É sempre culpa do outro. Eu não oro, mas também eu tenho que trabalhar. Eu não oro, mas também meu chefe pediu isso. Eu não oro, mas também eu tenho que fazer aquilo. Normalmente a pessoa fala assim, ela olha o outro que ora e fala: eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Também só faz isso, né? Já viu gente que você já se pegou falando assim? Você tem que repreender você mesmo. Um dia eu vi um menino no culto, ele orava assim: eu me repreendo em nome de Jesus. Eu falei: olha que benção. Ninguém repreendeu ele mesmo se repreendeu, pastor Anésio. Numa vigília ele orava se repreendendo assim. Eu falei: aleluia. Se você, já pensou, você está lá, eu não sei como é que ele serve tanto a Deus, mas também ele só faz isso. Ele também. E aí você tem sempre uma desculpa na boca para tua falta de responsabilidade, compromisso com Deus. Mas no último dia, cada um de nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos hão, diz muitos, diz alguns, todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. A bema, a palavra grega, a bema, o tribunal de Cristo, para responder pelas obras praticadas no seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, meus amados irmãos, nós precisamos assumir responsabilidades. Mude
Mude. Você sai dessa conferência, sai hoje à noite e fala assim: de agora em diante a humanidade pode contar comigo. Amém, queridos? Eu vou ser uma pessoa útil. Eu quero orar, eu quero amar a Deus, eu quero amar ao próximo. Sabe, honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus com o seu corpo, honrar a Deus com o seu tempo, honrar a Deus com a sua energia. Jesus levantou-se. Honrar a Deus. A honra é o berço da integridade. Então você tem honrado a Deus? Terceira sentença: Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. A reclusão é importante. Solitude é importante. Solitude é diferente de solidão. Solidão é sofrimento. Solitude é bênção. É você e Deus. É um momento para sair do barulho do mundo e apurar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Lá em Lucas 5,16 diz exatamente isso, que Jesus tinha um hábito de se retirar para lugares solitários e orar. Aqui diz, ele acordou cedo, saiu de casa e foi orar. Às vezes é importante você sair do ambiente natural para você entrar no ambiente sobrenatural. Lá em Atos diz a mesma coisa, diz que os apóstolos a equipe de Paulo estava procurando um lugar adequado para orar, e eles foram para perto de um rio, os irmãos, perto de um rio, para ter um momento de oração. Quem eles encontraram lá? Lídia, a primeira convertida da Europa. No momento de oração, diz que eles foram procurar um lugar. Procura um lugar, não tem lugar nenhum, faz o que Jesus falou, entra para o teu quarto. Todo lugar é lugar de orar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aqui está falando de uma atitude do coração. Está falando de uma atitude. Você às vezes está precisando de detox digital. Desligue isso daqui, desconecta um pouco. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Começa e termina o dia com o telefone na mão. Não faz uma oração diante de Deus, não faz um clamor diante de Deus. Não. A gente vive numa geração de ostentação. A gente estava falando sobre isso com os pastores aqui antes do culto. Como que mudaram tantas coisas, como que algumas coisas eram tão simples e se tornaram tão complicadas. Pessoas que eram simples, louvar a Deus, amar a Deus, é simples a vida da igreja. Aí começa a complicar, o orgulho começa a complicar, o ego começa a complicar. Olha lá, Atos 2, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui a vida da igreja resumida em 4 pontos. Um resumo é isso. Se fizer isso, meu amado irmão, agora, se dedicar a isso, é aí que é a diferença. Eles se dedicavam, eles tinham diligência nisso. Sair dos olhos das pessoas. Tem gente hoje, principalmente as gerações mais jovens, que se não posta é como se não tivesse acontecido ou existido. Que você seja liberto dessas sofismas, amém, queridos? Tem coisa que não é para postar. Tem coisa que Jesus falava para a multidão. Tinha coisa que era no secreto. Tinha coisa que Jesus conversava apenas com os discípulos. Isso vale para a nossa vida, isso vale para a igreja. Tem cultos que são gravados, tem cultos que são abertos. Tem reuniões que não precisa filmar. Tem reuniões, meus amados irmãos, que é você e Deus. Então deixe de ser uma pessoa vaidosa. Relaxa, para de tentar parecer o que você não é. Relaxa, você não é Deus, Ele é Deus. Você não tem todas as respostas, você não tem toda a beleza, você não tem todo o poder, você não pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. Então, não tenha medo do deserto. O deserto aguça o nosso discernimento. O deserto é um lugar onde não tem mais distrações. Muitas vezes nós vamos forçados para o deserto. Quem está entendendo? Aqui diz que Jesus levantou e foi para um lugar deserto. Por quê? Porque o deserto é nesse momento onde você vê que você não tem nada, que você não é nada. Muitas vezes, somente quando somos reduzidos a nada, é que nós entendemos que Deus é suficiente para nós, que Ele é o que nós precisamos. Você já viu que quando bate uma porta, todo mundo olha para a porta, não é assim? Mas às vezes,
uma porta se abre e ninguém percebe. Quando uma porta bate, fecha, nem que for devagar, você escuta o barulho. Se ela bate, então todo mundo olha naquela direção. Mas quantas portas se abrem com uma brisa, abre e ela está lá aberta. Que Deus nessa conferência, abra suas mãos, que Deus aguce o seu discernimento espiritual em nome de Jesus. Que você possa perceber o que você não estava percebendo. Deus está te chamando para mais perto. Deus está te chamando um pouco para desligar o barulho do carnaval, o barulho lá de fora, conectar o seu coração com Ele, e você vai ver a transformação que acontece na sua vida, meu amado irmão. Jesus estava orando, tendo um momento com o Pai, num lugar deserto, desconhecido, incerto, não sabemos onde era esse lugar. Queridos, é uma bênção ter um lugar como esse aqui para a gente reunir, que bênção. Mas a igreja nunca foi apegada a templos. Pelo contrário, Jesus, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Meus irmãos, a pregação de Pedro em Pentecoste foi no pátio do templo, já está fora do templo já, não cabe no templo. É em todo lugar, é lugar de adorar a Deus. Todo lugar é lugar de orar. Faça do seu coração a catedral que Deus habita, amém, queridos? O lugar de culto. Então, meus amados irmãos, ele saiu, foi para esse lugar deserto, e aí vem um principal, onde ficou orando, onde ele permaneceu em comunhão com o Pai, onde Jesus abriu o coração, onde Jesus falou com o Pai. Os nossos medos nos afastam de Deus, mas o amor vai nos aproximar a Ele. Os nossos medos nos deixam longe de Deus, calados. Não, vem para o momento de oração, vem para perto. Essa era a fonte de Jesus. O centro de poder de sua vida era a comunhão com o Pai. As pessoas, quando escutavam Jesus pregando, no verso 27 diz: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. A diferença, quando Jesus pregava, ele pregava, falava às vezes as coisas que os fariseus falavam. A diferença é que Jesus tinha vida com o Pai. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então era a mesma palavra, porém revestida de poder, revestida de autoridade, revestida da comunhão com Deus. Na presença do Pai, Jesus era encorajado. Na presença do Pai, Jesus recebia a direção daquilo que ele deveria fazer. Escute isso. A confiança de Jesus não estava enraizada na aprovação popular. Jesus não dependia da opinião das pessoas e ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Não deem as esmolas, não toca trombeta quando você ajudar alguém. Paulo vai dizer explicitamente lá em Gálatas capítulo 1, por acaso nós ainda precisamos da aprovação de homens, seja lá quem seja? Nós não precisamos. O que nós precisamos? É ter um coração limpo diante de Deus, purificado na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro, mãos limpas, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que seja um tempo de avivamento no seu lar, que seja um tempo de avivamento no seu coração, meu amado irmão. Pela oração você pode expressar os seus desejos mais profundos para Deus. Pela oração você pode buscar orientação. Quando Pedro, na sequência, procura Jesus e encontra, ele fala assim: Jesus, todo mundo está te procurando. Aquele pessoal que estava lá sendo curado, está todo mundo te procurando. Tem mais gente ainda te procurando, Jesus. Onde você estava, Jesus? Estamos tomando café lá e todo mundo, cadê Jesus? Está todo mundo te procurando. Você pensa que Jesus vai falar: tudo bem, Pedro, já orei, vamos lá curar as pessoas. É isso que Jesus fala? Não, ele quase fala: eu não estou nem aí. Ele diz assim: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. A agenda de Jesus não é a agenda da multidão, era a agenda do Pai. Deus, o Pai, o enviou. O que agrada o Pai é que Jesus fazia o que o Pai queria. Esse é o meu filho em quem me agrado. Por isso que Jesus falou: se possível afasta de mim esse cálice lá na frente, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É por isso que nós precisamos orar, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, orar sem cessar.
É por isso que a nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A sua alma tem que ser alimentada. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes você está com a tua alma faminta, sabe, a sua alma sedenta, porque não tem palavra. Você está fraco espiritualmente, meu irmão, porque você, assim, vem no culto, mas, sabe, escuta por aqui, sai por aqui, não tem uma mudança de rotina. Quem está entendendo? Não tem uma mudança mais profunda nas bases da sua vida. Você sabia, eu li hoje de manhã uma pesquisa, estou preparando um livro, da Instituto Gallup, em 2005, uma pesquisa nos Estados Unidos, 98% dos professores nos Estados Unidos afirmam que os alunos que conhecem a Bíblia têm um desempenho acadêmico superior dos que não conhecem. 98% dos professores dos Estados Unidos da América, Instituto Gallup, o mais importante instituto de pesquisa, 98%, os alunos que são expostos à Bíblia, os alunos que são alfabetizados na Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, têm um desempenho superior aos que não sabem nada de Bíblia. E você desprezando a palavra de Deus? Não, não pode. Nós temos que ter esse momento com Deus. Você recebe em nome de Jesus? Pedir oração. É nesse momento de oração que Jesus encontrava conforto na comunhão com Deus. Tem homens procurando conforto no braço de uma prostituta. Tem homens procurando conforto, enchendo a cara, afogar as mágoas, que diz, indo para o boteco, indo fazer o que não tem nada a ver, o que você sabe que não leva a lugar nenhum, o que não resolve o problema de ninguém, sobrecarregando o coração. Tem gente que fica numa atitude mórbida, vendo filme, maratonando, tudo bem, você vê. Agora tem gente que só faz isso, quem está entendendo? Viciado nisso, para fugir da vida. É um tipo de vício, viciado, e afunda a cara, em vez de ir chorar na presença de Deus, afunda a cara na comida, afunda a cara na bebida, afunda a cara e foge, corre para os braços do Pai. Jesus está te chamando mais uma vez essa noite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso que você procura para a sua alma está em Cristo, em nenhum outro lugar, meu amado irmão. Jesus orou, Jesus tinha essa rotina, Jesus tinha esse hábito. Orar é uma conversa multifacetada com Deus. Abra o teu coração, arrependa-se dos seus pecados, sabe, no dia a dia, vai conversando com Deus. Você está fazendo a sua lista de tarefas, vá falando com Deus. Alguma coisa te chamou a atenção, fala isso para Deus. Deus, olha aquilo que aconteceu, Deus, olha isso. Deus, amplifique a sua comunhão com Ele. Meu amado irmão, na presença de Deus nós superamos as decepções da vida. Louvado seja Deus. Deus é o nosso alto refúgio, onde as flechas do inimigo não podem alcançar a sua vida. Esconda-se, vá para o esconderijo de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Entregue os seus problemas para Ele, entregue mais uma vez o seu coração para Ele. Eu já quero caminhar encerrando, meus amados irmãos, dizendo isso: vem para perto de Deus. Top, transformação, oração, propósito. Quem quer sair daqui mais transformado, mais semelhante a Cristo? Quem quer sair daqui com mais oração, mais comunhão com Deus? Quem quer sair daqui com um propósito renovado na presença de Deus? É isso, nós estamos aqui para isso. Eu vim da minha casa aqui para isso. Estamos aqui orando para isso. Não tem nenhuma outra razão de estar aqui que não essa, que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Leonard Ravenhill, que morreu em 94, escreveu aquele livrinho, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Quem já leu esse livrinho? Uma bênção. Porque tarda o pleno avivamento. Servo de Deus. Na lápide dele, no túmulo dele, tem uma inscrição bem bonita. Está escrito assim: as coisas pelas quais você está vivendo são as coisas pelas quais Cristo morreu?
As coisas pelas quais você está vivendo são as coisas pelas quais Cristo morreu. Você está vivendo para ter mais comunhão com Deus? Porque foi para isso que Jesus morreu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio entregar o precioso sangue dele para nós resgatar, para nossa salvação, para nos reconduzir ao Pai, para você poder orar. Nós oramos não é no nosso nome, nós oramos em nome de Jesus, amém, assim seja. É no nome dele, ele é o nosso advogado, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu quero te perguntar isso: se era necessário para Cristo orar, quanto mais para nós. Se foi necessário, se Cristo orou, quanto mais nós. Quanto mais nós. É um suicídio viver sem comunhão com Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca tome uma decisão importante quando você estiver deprimido. Vá primeiro falar com Deus. Quem recebe essa palavra? Não sai tomando decisão precipitada. Não seja uma pessoa sem sabedoria. Não seja essa pessoa. Você não precisa sofrer um burnout para entender que o tempo com Deus é precioso. Você não precisa sofrer desnecessariamente no seu casamento, se você tem a oração. Não há erros no ensinamento de Jesus. Não há erros na vida de Jesus. Jesus orava no dia a dia. Jesus ensinou a orar, que nós possamos sair daqui com rotinas transformadas, com vidas transformadas, com agendas transformadas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus abençoe esse mês de março que vai começar agora, que seja um mês de surpresas em nome de Jesus. Que seja um mês de colheita na sua vida, que seja um mês de mudanças na sua vida. Aproveita esse feriado, vem para a igreja, vem orar, vem consertar, vem dar uma sacudida na sua casa. Espera aí, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra de Deus. Meu amado irmão, que você seja cheio do Espírito Santo. O reino dele se estenderá pelos séculos sem fim. Erga suas mãos e comece a adorar ao Senhor. Vamos cantar a honra, a glória. A honra, a glória, cante, a força e o poder ao Rei. Fique de pé. Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Uma vez mais, a honra, cante, a nossa adoração, a Ele o nosso louvor, a Ele o nosso reconhecimento. Ele é bom, Ele é bom. Irmã e irmão, que bênção foi hoje. Nem vou te perguntar se você foi abençoado, estou dizendo, que bênção que foi hoje. Esse é só o começo daquilo que Deus vai fazer com a gente. Ele está nos chamando para mais perto dEle. Ele está nos chamando para um tempo maior de comunhão, de oração, de busca, de entrega para o nosso Deus. Seja assim na minha vida, seja assim na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Querido Senhor, Tu és tudo o que nós temos. Tu és o que há de mais importante em nossa vida. Toda a nossa vida é sua, Senhor.
Tudo que nós temos, o que somos, é teu. Por isso te damos a honra, porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Por isso que nós cantamos aqui a glória, ou seja, todo o reconhecimento é da obra do Senhor na nossa vida. A força e o poder pertencem ao Senhor. Por isso te entregamos completamente nossa vida aqui hoje. Recebe, Senhor, nossa vida como um sacrifício vivo no teu altar. Queremos viver para o Senhor, andar com o Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor. Queremos aprender com Jesus a orar como Jesus orava. Leva-nos a orar como Jesus orava, Senhor, com a mesma paixão com que Jesus orava. Leva-nos a orar com o mesmo desejo que Jesus orava. Leva-nos a ter a mesma disposição de orar como Jesus tinha, Senhor. É tudo o que nós queremos. Jesus é o nosso modelo a quem nós queremos seguir e servir. Obrigado, Deus. Obrigado. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Graça, paz, bênção na tua vida. Em nome de Jesus. Abençoe o irmão que estiver aí do teu lado. Abençoe a vida dele, dela. Abençoe seus irmãos, dá um abraço bem gostoso, abençoa, vá em paz.